Olá, senhoras e senhores, meu nome é Arthur, vamos seguir aqui com o nosso curso de sistemas de vídeo. Hoje a nossa aula é sobre a geração de um vídeo, vamos tentar entender de uma maneira geral como que acontece esse processo, tá bom? Então vamos aos slides. Então eu tentei organizar aqui no fluxograma como que acontece, né, essa geração de um vídeo. Ela tem basicamente alguns processos que são similares ao olho humano, que a gente viu anteriormente, né? Esses dois primeiros blocos aí, que é a parte de lente e sensor, isso daí é similar ao que o nosso olho humano faz, né? E em seguida a gente tem esses processos que já são digitais, né? Completamente digitais, que vão pegar essa informação, né, e transformar aí em dados que a gente pode processar. Tá? Então, esse fluxo, de uma maneira geral, né, é dessa forma. Porém, ele tem várias, né, variações aí. Então, a gente vai tentar entender aqui esses blocos, né, para poder, né, entender o processo como um todo, né, de uma maneira mais simples. Então, primeiramente, a gente tem a parte das lentes, né? As lentes, elas vão fazer a função da nossa parte frontal do olho, né? Que é a parte da íris, né? E a córnea, né? Que vai focar ali a imagem. Então, no caso aqui, a gente tem dois tipos de lentes, né? De uma maneira geral. São as lentes convergentes e as divergentes. As convergentes, elas vão pegar essa luz que incide sobre elas e juntar em um único ponto, né? E as divergentes, o contrário, elas espalham essa luz, abrindo, né, esse foco. No caso aí, a gente vai ver que as convergentes é que a gente vai usar aqui no nosso processo, né? Mas cada uma delas tem utilidades diferentes, né? Que a gente vai entender aqui. Então, os elementos, né, de uma lente, a gente deve entender que cada um deles são 4. Primeiramente, o centro óptico. O centro óptico é aquele ponto que fica no centro, né, das lentes. Essas lentes são chamadas delgadas, né, que elas são uma união de duas lentes ali, né. Então, esse ponto central ali, né, é o ponto que a gente chama de centro óptico. Está em azulzinho aí na imagem. O foco é o ponto onde a luz é focalizada, certo? Então ele está como se fosse um brilho ali, é o ponto central, né, da luz. No caso da lente convergente, ela vai estar à direita, né? Esse foco está à direita. E no caso da lente divergente, está à esquerda, antes da luz, antes da lente. Né? O ponto antiprincipal, ele é um ponto que não aparece na imagem, mas ele tem o dobro do foco, certo? Então ele vai estar aí nesse ponto onde você está vendo o foco, é só fazer o dobro, né, seguindo o mesmo eixo principal, e vai encontrar o ponto antiprincipal. E o eixo principal é esse eixo horizontal aí, que está todos os pontos contidos nele. Então, as propriedades, né, das lentes esféricas, né, que a gente deve entender que os raios, né, eles são refratados de 3 maneiras, né, quando incide sobre a lente. Primeiro, todo raio que incide paralelo ao eixo principal é refratado na direção do foco, ou seja, ele vai ser encaminhado, vamos dizer assim, para a direção do foco. Todo raio que incide na lente pelo foco refrata-se paralelamente ao eixo principal, certo? Então ele vai de uma maneira, né, paralela ao eixo principal, fazer a nova trajetória dele. Todo raio que incide sobre o centro óptico não sofre desvio. Então, se ele for ali sobre o centro, ele não muda a trajetória dele. Então, aqui na imagem você já vê um exemplo aí, né, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a lente de máquina fotográfica, que no caso aí ela está invertendo aí a imagem, né? Vocês estão percebendo que ela está de cabeça para baixo. Então, como segue, né? A gente tem 5 tipos, né, distintos de imagem, né, que a gente pode ter. Então, o primeiro é quando o objeto, né, que está em azul, ele é posicionado antes do ponto antiprincipal, né? Tá vendo ali antes do 2F, né? O objeto com a letra O. Ele, nesse caso, ele vai passar pela lente, essa luz, e vai aparecer do outro lado de forma real, né, que a gente chama invertida e menor que o objeto, certo? Então, ela vai convergir ali nesse ponto.
Essa é a que a gente vai usar nas máquinas fotográficas, nas câmeras, né? E o próprio olho humano é dessa forma também, certo? Então, por isso que a imagem lá tá de cabeça para baixo, a imagem, né? Dentro da câmera. No outro tipo, né? Outra possibilidade é quando a gente posiciona o objeto, né? Sobre o ponto antiprincipal, ali em cima do 2F. Né? Então tá lá o azulzinho, né, com letra O em cima do 2F. Nesse caso vai ser formada a imagem do outro lado direito de forma real, invertida e igual ao objeto, no mesmo tamanho do objeto. Esses aqui são usados nas máquinas de cópia, né, de Xerox aí. É usado esse princípio. O terceiro é quando o objeto está entre o ponto antiprincipal e o foco da lente. Então, nesse caso, a imagem ela vai ser invertida, real e maior que o objeto, certo? Então, nesse caso, é uma ampliação que é feita do objeto, é usado para projetores. O quarto tipo é quando o objeto, né, ele é posicionado sobre o foco da lente. Nesse caso, não é formada uma imagem porque os raios nunca vão se cruzar aí do lado direito, certo? Então, não forma uma imagem. Esse daí é que não tem aplicação, né? Não tem formação de imagem. E o quinto e último, ele é quando o objeto ele está entre o foco, né, e o centro óptico da lente, né? Nesse caso aí, ele vai formar uma imagem, só que do mesmo lado que se está observando, né? Que se está o objeto, né? Então vai ter uma imagem maior. Esse daí é usado para lupas, né? As lupas usam esse princípio aí. Para lente divergente, a gente só tem um tipo de imagem formada, né? Porque qualquer que seja a posição que a gente coloca o objeto ali, que está em azul, né, diante da lente divergente, a imagem, essa que está em vermelho aí, ela sempre vai ser virtual e menor, né? Direita e menor, né? Ou seja, do mesmo sentido, né? Do mesmo lado e menor. Nesse caso aí, essas lentes elas são usadas para quem tem dificuldade de visão, né? No caso da miopia, é usado esse tipo de lente aí divergente. Tá, então essa lente ela faria esse processo da frente aqui do nosso olho, né? A parte da córnea, né? Tudo isso daí. E a parte de trás, né? Que seria lá a parte da retina, né? Dos cônios, dos bastonetes, é feita como, né? A gente vai ter um sensor de imagem. Esse sensor ele vai captar a luminosidade, que no caso aí ela se converge, né? Toda essa luminosidade para cima desse sensor, né? E ele vai dar início ao processo de captura, né? Essa captura ela pode ser única, né? No caso aí das máquinas fotográficas, ou em sequência, né? Ou em contínuo aí, no caso para filmagem, né? Às vezes o mesmo sensor faz as duas funções, né? Geralmente, né? Inclusive, ele pode captar de maneira única ou contínua, né? Então, isso daí é um chip, né? Um circuito integrado, de que ele vai ter dezenas de milhões de transdutores, né? Aí dentro, né? Que a gente chama de photosites. Cada um deles é capaz de converter a energia luminosa de um ponto da imagem em carga elétrica para ser lida ou gravada posteriormente na forma de imagem digitalizada em valores numéricos. Para a captação de imagem a cores, é comum a câmera usar 3 sensores, né? São 3 CCD. Cada sensor com um filtro de uma tripla de filtros tricrômicos, né? De 3 cores. Com ele sendo uma câmera fotográfica geralmente contando com um único sensor de imagem que agrupa seus photosites sob um mosaico de filtros de luminosidade e de cor. A gente vai ver daqui a pouco como isso acontece. Então, existem duas tecnologias principais aí na construção de sensores de imagem, que a gente falou aí, o CCD, né, e o CMOS, né, que é a mesma tecnologia aí que é usada, né, em vários transistores, né, etc. A tecnologia CMOS ela tem sido mais empregada em câmeras digitais compactas devido à menor dimensão do seu photosite, né? É porque a tecnologia CMOS está sendo mais desenvolvida mesmo, né? Então, existe uma disputa porque talvez ela não seja
tão boa quanto a CCD, mas como se há um investimento maior, ela tem uma redução e se consegue, né, melhores resultados, né? Então existe uma polêmica aí, né? Então todos eles dependem aí da técnica, né, de aproximação dos pontos para a formação da imagem, né? Que explica em parte o fato das câmeras compactas de menor tamanho usarem CCD e as câmeras profissionais de tamanho maior empregarem os CMOS, né? Então hoje é dessa forma aí. E como é que vai se extrair as cores, então, com esses sensores, né? A gente vai ter um processo aí que chama de filtros, né? Esses filtros tricômicos. A imagem, ela vai ser dividida aí, vamos dizer assim, né? Então, cada filtro, ele vai selecionar uma cor para analisar, né, a presença dessa cor na imagem, né? Então, esses filtrozinhos aí que estão representados aí na imagem ao lado, né, eles vão fazer essa seleção, né? Algumas, né, não são visíveis aí, inclusive a nossa visão, né? Como o raio ultravioleta e infravermelho, né? Tudo isso daí vai ser controlado aí por parâmetros, né, que filtram essas informações. Aqui nós vamos ter dois tipos de filtro. Aí na parte de cima é o filtro Bayer, né? Que ele vai usar aí dois filtros para o verde, um para o vermelho e um para o azul, né? E o de baixo aí, que é o CYGM, né? Ele vai ter um para o ciano, né? Que é esse azul aí, o Y, né? Que é o do amarelo, o G, que é do verde, e o M do magenta, né? Que é esse rosa aí, certo? Então ele vai filtrar a presença dessas cores na imagem, né? E vai gerar um único pixel. A resolução dos sensores, né, é um aspecto muito importante, né? Quanto maior o número de pixels no seu sensor de imagem, maior a definição da imagem produzida, né? A distribuição horizontal e vertical desses pixels geralmente é a mesma, né? Pode ser retangular, mas geralmente é quadrada, né? Tendo como constante, né, o DPI, que é pontos por polegadas, né? Que é uma medida, né, da imagem, né, da capacidade resolutiva. Uma resolução padronizada para a saída de imagem no formato JPEG é de 72 pontos, né, por polegada. A resolução dos sensores digitais coloridos é especificada pelo total de pixels e sensores digitais preto e branco pela quantidade de elementos fotossensíveis, né, photosites. Então aí na imagem a gente tem um exemplo de como que isso influencia, né? A quantidade de sensores, né, a quantidade de pontos que a gente vai captar de uma imagem, né, vai influenciar na nossa, vamos dizer assim, na interpretação da imagem, né? A gente vai entender ela melhor, né? Se, por exemplo, aí no caso essa letra R, ela por 2 pixels a gente nem imagina o que seja, né? A gente não tem noção nenhuma. Então ela precisa de uma resolução melhor. Nesse caso aí estamos usando 100 por 100 pixels, né? Para ter uma resolução boa. Apesar de que com 50 já dá para identificar, mas para ficar linear, né? E é lógico, se você quiser aumentar ainda mais é possível, né? Esse número de pontos aí é possível, você vai aumentar a definição da imagem, né? Então, quando a gente tem imagem de alta definição, a gente tem geralmente um número de pontos muito alto aí para retratar, né, essa imagem. A profundidade de cores, né? O que é isso? As câmeras, né, digitais compactas, elas gravam fotos, né, em formato JPEG e se limitam a representar cores com 8 bits de profundidade, né, por cada um dos 3 canais RGB, né? Então essa profundidade nada mais é que o número de bits que vai ser usado para representar cada cor. Então, geralmente aí você vai ter essa profundidade que varia ali uma quantidade de 12, né, até 14. Começando de 8, né, até 14 bits é normal se ter, né? Então, assim, isso daí vai dizer a quantidade de cores que a gente tem. Aí na imagem do lado eu coloquei para exemplificar aí. Você tem
uma paleta aí na esquerda com 8 bits, né? E à direita você tem uma paleta já com 10 bits. Então isso daí são a quantidade de cores que a gente vai ter diversificadas aí, né? No caso, na nossa possíveis de ser representadas, certo? Então se a gente quiser calcular o número de cores, né? Que pode ser representado por cada canal, a gente vai usar uma equação simples aí, que é 2 elevado ao número de bits, certo? Então, no caso aí, eu não lembro de cabeça aqui, mas se fosse 10 bits, vai dar mais de 1000 cores, né? 1024 cores, né? E assim sucessivamente. Então é só calcular aí para ver quantas cores a gente vai ter com um determinado número de bits, né? Então isso daí é o conceito de profundidade de cores. A amostragem, o que é isso? Ela é a quantidade de amostras que um sinal analógico, né, é coletada em uma determinada unidade de tempo, né, para conversão em um sinal digital, sendo a frequência comumente medida em Hz, né, ou seja, o número de amostras por segundo. As amostras são os valores de um sinal analógico medidos em um determinado instante. O processo de captura das amostras é chamado de amostragem de sinal. Quanto maior for a taxa de amostragem, mais medidas do sinal serão realizadas em um mesmo intervalo de tempo, e assim maior será a fidelidade do sinal digital em relação ao sinal analógico. É, portanto, assim como a quantização, uma propriedade que define a fidelidade da conversão. De acordo, a gente vai usar aqui aquele mesmo teorema de Nixis, que a gente pode ter uma taxa de amostragem aí que é 2 vezes, né, pelo menos o valor da frequência, né, máxima alcançada pelo sinal, ou seja, da variação ali do sinal. Se a gente tem um vídeo que varia muito, né, que tem uma pessoa se movendo, a gente precisa ter uma amostragem maior, né? Mas se for um vídeo mais estático, né, a gente não precisa ter uma amostragem tão grande. Então tudo isso daí vai usar aquele mesmo princípio lá do teorema de Nixis. A percepção humana, né? Então, para a gente entender aí, tem vários fatores, né? A gente não pode ficar muito preso na exata, né? Porque assim, a nosso olho ele prega pegadinhas aí que a gente não sabe explicar bem ao certo. Então, essa imagem aí é um exemplo disso daí. A imagem estática, ela não está se movendo, né? Eu não tenho como provar isso para vocês, mas ela está parada, né? Então, o que acontece? Acontece que a gente tem diversos efeitos de ilusão de ótica por diversos motivos aí no nosso olho humano, né? Então, assim, a gente precisa levar tudo isso em consideração para poder retratar de uma maneira adequada, né, as imagens, né? Então tudo isso aí vem sido alvo de estudo. A gente não vai aprofundar, mas eu só quero destacar o seguinte, que o nosso olho ele é capaz de distinguir cerca de 10 milhões de cores, né, diferentes, né? Isso aí geralmente é a mulher, o homem ele só consegue umas 12 mesmo, né? Mas é brincadeira. Mas assim, é que o olho humano ele tem uma capacidade de percepção de cores, né, muito grande. Mas assim, a variação de brilho ela é mais perceptível ainda do que a variação de cor. Então, por isso, na criação de componentes aí de imagem, a gente precisa considerar também o fator brilho. Então os modelos de cores, né, que são usados para representar essas imagens aí para o olho humano, né, existe uma diversidade deles, né. Aí a gente tem, por exemplo, o CMYK, né, que a gente vai usar as cores que eu falei ainda agora, ciano, magenta, amarelo e preto, né. Então ele é bastante utilizado aí, né, principalmente na parte gráfica, esse daí, né? É muito usado aí na impressão. O grayscale, né? Que é o preto e branco, né? Que é o mais simples, né? Só vai usar o preto sobre o fundo branco. O HSB, que ele já vai usar aí uma informação de saturação, brilho e tom, né? O HLS, perdão, também usa uma informação parecida aí com que é o brilho, né? E o HSV, né, que também tem um valor, né, que é avaliado aí também. O LAB, né,
que aí já tem 2 canais de cores, né, e um de brilho, similar ao que os outros que são muito comuns aí, que a gente vai falar daqui a pouco. O RGB, né, é o mais utilizado aí. Ele tem 3 cores principais aí, que é o vermelho, o verde e o azul, né? Então, a partir dessas cores, né, é formada aí as imagens de vídeo. O RYB, né, que também, né, esse daí já está mais não é muito usado não, mas ele tem 3 cores principais, né, o vermelho, o amarelo e o azul. São as cores primárias, né, que a gente estuda lá na aula de artes, né? Então esse daqui não é muito usado aqui no meio técnico, né? No meio científico, não é usada essa mistura de cores não, apesar de que a gente sabe, né, que todas as cores são derivadas dessas 3 aí, a gente pode gerar, porém para efeitos de imagens, né, eu não sei explicar bem o motivo, né, mas o RGB se comporta melhor. Então, esses padrões, né, eles vão formar aí, por sua vez, os padrões de vídeo, né? Desde o início da televisão, né, da TV analógica, né, cada fabricante, né, usou aí uma própria metodologia, né, alguns protocolos para fazer a sua padronização da geração da imagem, né? Então, a gente no final aí da era analógica, a gente tinha 3 diferentes padrões aí de TV, que era o NTSC, o PAL e o SECAM, né? O NTSC, né, que está em verdinho aí no mapa, né, era usado principalmente aqui na América, né, do Norte e no Japão. O PAL, né, que aí na imagem está em amarelo, que era o padrão brasileiro, grande parte da Europa, né, China, Austrália, e o SECAM, que era lá da Rússia, né, e parte aí da África, né? Então esses daí eram os que existiam, né? No caso, a nossa TV que a gente adquiria, geralmente, como eram componentes que vinham também dos Estados Unidos, a gente sempre tinha aquela opção lá dos 2 padrões aí, né, NTSC e o PAL, né? Mas esse daí era para sinais analógicos. Hoje a gente já está seguindo outros padrões aí, que é para TV digital, né? Esses padrões aí, eles já não são tão selecionáveis, né? Assim, então, se você comprar lá fora uma TV, você pode ter problema mesmo, né? Porque, sinceramente, eu não sei como altera, né, esse padrão hoje, né, nas TVs digitais. Nas analógicas a gente alterava ali, né, tinha uma opçãozinha, né, mas nas digitais isso daí já vem embarcado lá dentro. Então, também existem hoje 4 padrões aí pelo mundo. O nosso padrão que a gente está usando aqui, iniciando no Brasil, é o mesmo do Japão, né? Existe o padrão europeu, o padrão chinês e o americano, né? Que a gente chama aí, né? Então, tem 4 padrões de TV digital no mundo, né? Então, a gente está usando aqui o padrão japonês, né? Na América do Sul, quase toda. Para finalizar, eu queria falar um pouco dos conectores de vídeo, né? Então, existem diversos tipos aí, né, de conexões que a gente pode colocar, né, no nosso computador, na TV ou no aparelho ali, para receber uma informação de vídeo, né? Então, a gente vai precisar transmitir através desse condutor, né, a informação de vídeo. Então é importante a gente entender um pouquinho sobre eles, né? São diversos, né? A gente vai ver aqui os principais que existem no mercado. O mais antigo é o RCA, né? Esse daí é bem antigo, desde a década de 40 ele já existe, ele foi aprimorado, né? E até hoje ainda existe aí em alguns aparelhos. Ele tem o sinal analógico de vídeo e 2 componentes aí de áudio, né? Direito e esquerdo, né? Então ele foi bastante usado e hoje ele já está caindo em desuso. Também veio, né, por um tempo, o sinal de vídeo componente, que já foi uma melhoria ali, né, do RCA, que ele já dividia ali o sinal de vídeo em 3 componentes, né, mas ainda eram sinais analógicos, né. Você tinha 2 sinais de cor, né, que eram esses cabos aí, azul e o vermelho, e um sinal que era de luminância, né, de brilho, que é o verde, né? Então eles eram transmitidos de maneira separada, dava uma qualidade melhor, né? Mas ainda era um sinal analógico
na época, né? Depois veio os sinais, as conexões S-Video, né? Não foi muito, né, utilizado, né? Mas ele também, alguns computadores, alguns aparelhos, né, tinham ele, né? Esse S, né, quer dizer de separado, né? No caso aí, o vídeo componente, né, ele vai separado aí das outras componentes, né? Ele vai ter uma dicroma, né, que chama de UV ou YK, e um sinal de brilho, né? Que vai um do outro. Então esse daí já foi uma melhoria também, mas não atendia aí os padrões de alta definição que chegaram logo em seguida. O DVI ele já foi criado ali já com uma qualidade superior, né? Ele chegou a atender bastante aí a parte de monitores, né? E queria-se, né, ter um padrão ali para os sinais digitais, né? Que aí o sinal, quando o sinal começou a vir de maneira digital, né, se usou esse padrão inicialmente. Porém, ele não caiu no gosto popular, vamos dizer assim, né? Ele não chegou a ser muito utilizado, né? Então esse DVI aí, ele já foi no começo dos sinais digitais, porém, né, ele não vingou. O VGA, né, ele é um conector que ainda é bastante utilizado hoje, né? Ainda vem computadores, data show, a gente ainda tem com essa opção aí. Ele, lógico, está saindo de linha, né? Com o passar do tempo ele vai sair, né? Ele transmite sinais analógicos ainda, né? Então por isso que a ideia é que ele sai de linha. Então hoje que a gente tem de sinal analógico, né, no computador vai por esse VGA, né? E a ideia é que tudo seja migrado, né, para os padrões digitais no futuro, né? Então ele usa o padrão VESA, né, que ele já junta aí os sinais de vídeo e áudio no único canal. E já estamos chegando aí nos sinais HDMI, né, nos cabos HDMI, que ele já tem sim uma conexão totalmente digital, né, de áudio, de vídeo, né? Ele não transmite os dados comprimidos, né, antes da compressão, né? Então ele é uma alternativa aí para esses sinais analógicos, né? É bastante utilizado, né? E esse daí sim, né, é o que está sendo bastante usado hoje em dia para sinais digitais, né, de alta resolução. Então, para os padrões que a gente tem de 4K, né, de Full HD, é esse HDMI que atende hoje, né? Então todos os aparelhos, né, de alta definição que chegam hoje no mercado estão vindo com entrada HDMI. E já tem os novos aí que vão substituir no futuro aí o HDMI, talvez, né? Talvez, são opções que existe hoje, né, que é o DisplayPort, né? O DisplayPort ele foi desenvolvido em 2006, então ele também usa esse padrão VESA lá do VGA, né? Ela é bem parecida, né, com o sinal, com o padrão USB, só que é lógico, ele tem muito mais conectores. Não lembro aqui de cabeça, mas é parecida com a quantidade de pinos com HDMI, faixa 16 aí, né? Ela é uma interface, né, que vai contar com um empacotamento, né, de transmissão de dados, uma forma de comunicação digital, encontrar tecnologias incluindo Ethernet, USB, PCI Express. Ela permite conexões de exibição interna e externa e diferentes de padrões antigos, nos quais pares diferenciais são fixados para transmitir um sinal de clock. Com cada uma das saídas, o protocolo DisplayPort é baseado em pequenos pacotes de dados, conhecidos como micropacotes, que podem embutir o sinal de clock com um fluxo de dados, possibilitando maiores resoluções com menos pinos, certo? Então, são melhorias que estão surgindo aí. Agora, é lógico, isso daí vai depender do atendimento do cabo HDMI, às vezes surgem problemas, né? Interferências, coisas que vão fazendo, né, se entrar em desuso uma tecnologia, né? Então, hoje, alguns aparelhos já estão vindo, né, com a DisplayPort. Tem a mini DisplayPort também, que é idêntico, só muda o tamanho,
né, do pino, mas a quantidade, o protocolo é o mesmo e a quantidade de conectores é o mesmo, né? Só muda a dimensão mesmo. Mas é isso, né? Isso é um avanço contínuo, né? Daqui para o ano que vem, isso aí já pode estar diferente, né? Então, né, a gente tem que ir reavaliando sempre, certo? Então, isso aqui era o conteúdo principal que eu queria passar hoje, né? Desculpa por essa falha. Então, havendo dúvidas, me procurem aí, tá bom? Obrigado a todos e boa noite.